Havia uma floresta antiga e sombria, envolta em mistério e lendas sombrias. Dizia-se que os olhos amarelos espreitavam das profundezas da mata, observando cada movimento com uma intensidade arrepiante. Um grupo de amigos decidirá passar um fim de semana de acampamento naquela floresta, ignorando os contos assustadores que ecoavam pela região. À medida que o sol se punha no horizonte, o grupo montou suas barracas e acendeu uma fogueira. Rindo e contando histórias, eles se deleitaram na companhia uns dos outros, ignorando a sensação de serem observados. No entanto, à medida que a noite avançava, uma inquietante sensação de medo começou a se insinuar em suas mentes. Enquanto a escuridão se aprofundava, um dos amigos notou um par de olhos amarelos cintilando entre as árvores. Assombrado pelo olhar penetrante, tentou disfarçar o medo diante dos outros, mas a sensação de que algo terrível espreitava na escuridão da mata começou a consumi-los. Os olhos pareciam dançar entre os galhos, nunca se movendo, sempre observando. Os amigos tentaram desprezar a aparição como racionalizando-a como sendo um animal selvagem, mas nenhum deles conseguia ignorar o sentimento de que algo muito mais sinistro estava à espreita. Quando o fogo da fogueira começou a diminuir, um dos amigos se ofereceu para caminhar até o acampamento vizinho em busca de mais lenha. Os outros, temerosos de permanecer sozinhos na escuridão, relutantemente permitiram que ele fosse. Mal sabiam eles que essa decisão desencadearia uma terrível sucessão de eventos. Enquanto o amigo se afastava em direção à escuridão da mata, os olhos brilharam mais intensamente, seguindo seus movimentos com uma persistência arrepiante. O grupo, agora sentindo uma crescente sensação de pavor, tentou convencer a si mesmos de que era apenas sua imaginação correndo solta na noite densa. No entanto, quando o amigo não retornou depois de 1 hora, o medo consumiu-os completamente. Decidindo que precisavam investigar, eles armaram-se com lanternas e começaram a adentrar a mata escura, temerosos do que poderiam encontrar. À medida que avançavam, os olhos amarelos pareciam cercá-los, observando cada passo que davam. Finalmente, chegaram a um pequeno claro onde encontraram a mochila do amigo. Sua lâmpada de cabeça ainda estava acesa, mas ele estava desaparecido. Enquanto eles vasculhavam o local freneticamente em busca de pistas, um súbito som de risada ecoou na mata, gelando sangue em suas veias. A risada pareceu ecoar de todas as direções, escondida na escuridão da floresta. Os amigos, agora em pânico, agarraram-se uns aos outros em busca de conforto e proteção. Foi então que os olhos amarelos se revelaram, manifestando-se em uma figura fantasmagórica que se erguia na escuridão, emitindo uma risada arrepiante e olhando diretamente para o grupo. Apavorados, os amigos correram de volta para o acampamento, com os olhos amarelos acompanhando cada movimento. Eles mal prenderam a respiração enquanto se trancavam em suas barracas, torcendo para a segurança da manhã seguinte. Entretanto, a noite foi assombrada por murmúrios estranhos e arranhões nas paredes das barracas. Cada um deles sentiu as palmas suadas e o coração batendo com força, temendo que poderia estar à espreita lá fora. Quando a manhã finalmente chegou, eles correram em direção à segurança da luz do sol, desejando nunca mais se aventurar naquela floresta amaldiçoada. À medida que voltavam para casa, cada um carregava consigo as memórias aterrorizantes da noite na floresta assombrada. Os olhos amarelos, a risada sinistra, o desaparecimento do amigo. Eram lembranças que assombrariam suas noites e os faria questionar o que realmente existia nas profundezas daquela floresta sinistra. Mesmo agora, anos depois, eles ainda se perguntavam sobre aqueles olhos na mata e o que teria acontecido com seu amigo desaparecido. O mistério e o terror daquela noite assombrada continuariam a assombrá-los para sempre, lembrando-os de que nem toda diversão inocente estava a salvo das vis ameaças que espreitavam nas sombras. Em uma cidadezinha tranquila, um homem desesperado estava em busca de um novo emprego. Ele havia enviado inúmeros currículos e passado por várias entrevistas sem sucesso, até que finalmente recebeu uma ligação inesperada. Era uma empresa misteriosa que oferecia um emprego aparentemente perfeito. O homem foi convidado para uma entrevista, que aconteceria em uma noite chuvosa e sombria, em um prédio antigo no centro da cidade. Quando chegou lá, ficou impressionado com a arquitetura gótica e a atmosfera sinistra do lugar.
No entanto, sua necessidade de um emprego superou qualquer sentimento de apreensão. Ao entrar no prédio, foi recebido por um homem de aparência estranha, com um sorriso sutil e olhos penetrantes. Ele levou o candidato a uma sala de entrevistas iluminada apenas por uma vela tremeluzente. A atmosfera era sufocante e o silêncio parecia pesar no ar. A entrevista começou de forma comum, com perguntas sobre a experiência e as habilidades do homem. No entanto, à medida que a conversa avançava, o entrevistador começou a fazer perguntas cada vez mais desconcertantes e pessoais. Ele parecia ter conhecimento sobre segredos da vida do homem, segredos que ele nunca havia revelado a ninguém. Sentindo-se desconfortável, o homem tentou encerrar a entrevista, mas foi impedido pelo entrevistador, que revelou sua verdadeira natureza. Ele era um ser sobrenatural, um emissário das sombras em busca de almas perdidas para realizar trabalhos nefastos. O homem havia sido escolhido como o último candidato para o emprego mais sinistro de todos. Em pânico, o homem tentou fugir, mas as portas se trancaram e as janelas se fecharam, prendendo-o na sala com o entrevistador. O ambiente se transformou, tornando-se um pesadelo vivo. Sombras se contorciam pelas paredes, enquanto vozes sussurrantes ecoavam ao redor. O emissário das sombras ofereceu ao homem uma escolha impossível: aceitar o emprego e se tornar um instrumento do mal ou enfrentar um destino terrível e desconhecido. O homem, movido pela coragem e pela necessidade de proteger sua alma, recusou a oferta. Ele estava disposto a lutar até a última gota de força que lhe restava. Uma batalha épica se seguiu, com um homem usando sua determinação para resistir às investidas do emissário das sombras. Ele recitou antigas palavras de proteção e lançou feixes de luz com sua própria força interior. Cada vez que o mal parecia prevalecer, ele encontrava uma maneira de se reerguer. Finalmente, depois de uma luta intensa, o emissário das sombras foi derrotado. O prédio voltou ao seu estado normal e as portas se abriram, permitindo que o homem escapasse. Ele correu para longe dali, deixando para trás o último emprego aterrorizante que jamais poderia imaginar. Esse relato nos lembra que, às vezes, o último emprego pode ter consequências sobrenaturais e sombrias. Mostra também que, mesmo diante do mal mais assustador, a coragem e a determinação podem vencer. E, acima de tudo, nos faz questionar quais segredos podem ser revelados durante uma entrevista de emprego, mesmo nas circunstâncias mais estranhas. Era uma noite sombria e chuvosa, o tipo de noite em que o vento uiva sinistramente faz com que cada som pareça uma ameaça iminente. Eu estava sozinho em casa, o rende ocasional do assoalho e o estalo das janelas agitadas pelo vento acrescentavam a atmosfera sinistra que pairava sobre mim. Eu estava sentado no sofá da sala, lendo um livro para tentar distrair minha mente dos sons perturbadores que ecoavam pela casa. De repente, um arrepio percorreu minha espinha quando percebi um sussurro suave vindo de algum lugar nas sombras. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento passando pelas frestas das janelas, mas algo no tom daquele sussurro me fez estremecer de medo. Decidi investigar e me levantei cautelosamente do sofá. Enquanto eu avançava pela casa, o sussurro parecia seguir meus passos, como se estivesse se movendo ao meu redor, um eco fantasmagórico que se recusava a ser ignorado. A sensação de ser observado intensificou-se até que eu mal ousava respirar. Então, vi um vulto indistinto na escuridão, uma forma etérea que parecia se contorcer e se retorcer como se estivesse sofrendo uma agonia eterna. Meus membros congelaram de terror, enquanto eu me via completamente incapaz de desviar o olhar daquela presença aterrorizante. Foi nesse momento que comecei a ouvir o som de passos arrastados se aproximando de mim, ecoando pelo corredor vazio. As batidas de meu coração acompanhavam o ritmo sinistro dos passos, cada vez mais altos e perturbadores. Eu sabia que algo terrível estava se aproximando, algo que não pertencia a este mundo. Um aroma nauseante de enxofre e decomposição encheu o ar, fazendo com que minha cabeça girasse e minha visão se turvasse. As sombras dançavam ao meu redor, como se estivessem se contorcendo de alegria com a proximidade do medo que me consumia. Foi quando vi os olhos brilhantes se fixando em mim na escuridão, olhos sem vida que pareciam penetrar minha alma e sugá-la para um abismo sem fim.
Uma sensação de pavor indescritível tomou conta de mim, como se estivesse diante da própria manifestação do mal. Em desespero, recuei para longe daquela visão aterradora, mas parecia que não importava para onde eu corria, as sombras me envolviam e a presença sinistra continuava a me seguir. Cada esquina, cada canto escuro parecia esconder um segredo sombrio, um segredo que eu não queria descobrir. Foi quando ouvi um grito estridente e angustiado, o som aterrorizante de uma alma torturada. A agonia naquele grito ecoou através de mim, fazendo-me tremer até a alma. Eu sabia que não poderia escapar, que estava enredado em algo além da compreensão humana. De repente, a temperatura caiu drasticamente e o ar ao meu redor pareceu congelar. As sombras se contorceram e se retorceram, formando uma figura grotesca diante de mim. Era uma presença tão aterrorizante e maligna que eu não pude conter um grito primal de terror. E então, em um instante terrível e eterno, a criatura avançou em minha direção, seus olhos sem vida perfurando minha alma, suas mãos esqueléticas estendendo-se em minha direção. Eu sabia que meu fim estava próximo, que eu me tornaria apenas mais uma vítima desse pesadelo sobrenatural. Nesse momento de desespero, lutei contra a escuridão, invocando todas as forças dentro de mim para resistir à presença aterrorizante. Em um instante de pura determinação, fiz um esforço final para enfrentar a criatura, reunindo minha coragem em meio ao pavor absoluto que consumia minha mente. E então, num clarão de luz intensa, a presença desapareceu, dissipando-se no ar como se nunca tivesse existido. O sussurro sinistro, os passos arrastados, o grito agonizante, tudo desapareceu, deixando-me aturdido e tremendo de alívio e choque. Com o coração ainda batendo descontroladamente, percebi que a noite havia retomado sua calma e a escuridão havia se dissipado. A sensação de que algo terrível havia sido evitado pairava sobre mim, enquanto eu tentava compreender a natureza do que acabará de experimentar. E assim, sozinho na escuridão, eu sabia que algo sobrenatural e maligno havia cruzado meu caminho, algo além da compreensão humana, algo que continuaria a assombrar meus pesadelos até o fim dos meus dias. Em uma pacata cidade, havia uma casa antiga e sombria onde uma família vivia. Os pais e seus dois filhos, um menino e uma menina, costumavam ter uma vida tranquila, mas algo sinistro começou a acontecer quando a noite caía. Todas as noites, quando as luzes se apagavam e a casa mergulhava na escuridão, um sentimento de inquietude e medo começava a tomar conta dos moradores. Os pais começaram a notar que as crianças estavam cada vez mais assustadas, especialmente com a ideia de dormir em seus quartos. A menina, em particular, vivia com um temor constante de algo escondido embaixo de sua cama. Toda noite, quando ela se preparava para dormir, sentia uma presença maligna se aproximando. Ela ouvia sussurros abafados e arranhões vindos do chão, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Desesperada, a menina decidiu compartilhar seus medos com seu irmão mais velho. Ele, preocupado com a aflição da irmã, decidiu investigar o que havia de errado. Uma noite, enquanto os pais dormiam, ele se escondeu no quarto da irmã e esperou, vigilante, para descobrir a verdade. À medida que a noite avançava, o menino começou a ouvir os mesmos ruídos sinistros que a irmã ouvia. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que algo se movia debaixo da cama. Com coragem, ele decidiu se aproximar e investigar. Agachado, ele olhou debaixo da cama e o que viu o deixou horrorizado. Olhos brilhantes e sinistros o encaravam de volta, pertencentes a uma criatura grotesca e assustadora. Era um ser sombrio, com pele pálida e garras afiadas. Um demônio espreitava sob a cama da menina. O menino, embora tomado pelo medo, decidiu confrontar a criatura. Ele questionou o porquê de estar atormentando sua irmã e ameaçando a paz de sua família. O demônio, com uma risada macabra, revelou que estava atrás da alma da menina, buscando alimentar-se de sua inocência e aterrorizá-la. Determinado a proteger sua irmã e sua família, o menino começou uma batalha de vontades com o demônio. Ele usou todas as forças que tinha para enfrentar a criatura maligna, recitando palavras de proteção e lançando luz sobre o quarto. O demônio, enfraquecido pela resistência do menino, recuou e desapareceu nas sombras.
A partir daquela noite, a presença maligna embaixo da cama cessou. A menina finalmente encontrou paz e conseguiu dormir tranquilamente. Os pais, alheios ao que aconteceu, notaram uma mudança positiva no comportamento de seus filhos e ficaram aliviados. Essa história nos lembra que o mal pode espreitar em lugares inesperados, como embaixo de uma cama. Mostra que, muitas vezes, é preciso coragem e determinação para enfrentar nossos medos e proteger aqueles que amamos. E, embora a escuridão possa assustar, a luz e a força interior podem prevalecer sobre as trevas. Em um pacato sítio localizado no interior, havia um lago sereno que escondia uma tragédia sombria. Contava-se a história assustadora de uma menina que se afogou naquele lago há muitos anos. A lenda dizia que seu espírito ainda vagava pelas margens, buscando vingança e paz. Intrigado pela história, decidi explorar o mistério com um grupo de amigos. Enquanto nos aproximávamos do lago, uma sensação de inquietação e melancolia nos envolveu. As águas calmas pareciam esconder segredos sombrios e uma energia pesada pairava no ar. O vento sussurrava através das árvores, criando uma atmosfera arrepiante que ecoava pela paisagem. Conforme avançávamos, notamos uma figura pálida e encharcada emergindo das profundezas do lago. Era a imagem da menina que se afogou, sua figura translúcida refletindo a tristeza que carregava consigo. Seus olhos vazios pareciam nos implorar por ajuda, enquanto sua presença sobrenatural arrepiava nossos corpos. Apesar dos avisos internos, nos aproximamos da menina. À medida que nos aproximávamos, fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer. O ambiente ao nosso redor se tornou frio e úmido, e as vozes sussurradas ecoavam pelo ar, como se pertencessem aos mortos. Era como se a menina estivesse tentando se comunicar conosco, buscando justiça e paz. Em um momento de desespero, um dos meus amigos foi puxado para dentro do lago por uma força invisível. Lutamos para salvá-lo, mas suas mãos desapareceram sob a superfície escura e sinistra do lago. O desespero e a impotência nos dominaram enquanto testemunhávamos a terrível tragédia se repetindo diante dos nossos olhos. Com grande esforço, conseguimos escapar do lago e voltar à segurança do sítio. Estávamos abalados e aterrorizados pela experiência terrível que vivenciamos. O lago, agora, permanece como um lembrete sombrio de que há forças além da nossa compreensão, esperando nos puxar para as profundezas do desconhecido. Desde então, evitamos qualquer contato com o lago e locais semelhantes, cientes de que o sobrenatural pode se manifestar de maneiras perigosas e imprevisíveis. A menina que se afogou permanece como um espírito atormentado, buscando paz e justiça. E nós, como testemunhas dessa tragédia, devemos respeitar os limites do mundo espiritual para preservar nossa sanidade e segurança.